Você tocar no invisível, no sobrenatural. Bom, vamos lá. Eu respiro fundo aqui e digo para você que, ao abrir meu coração, para você entender o que vai acontecer aqui essa semana, eu não vim de um lar cristão, como eu falei para você. Meu lar foi um lar tumultuado. Meu papai, filhos de alemão, a família Lux, L e o X, lá de Luxemburgo, vieram para o Brasil, e muitos aqui se enveredaram pelo caminho do alcoolismo, e meu papai foi um deles. Me lembro quando pequenino, momentos difíceis, mamãe, uma guerreira, ela procurava cuidar da gente, 5 irmãos, eu sou o mais velho. Eu já com 4 anos, já percebi a luta de minha mãe, e eu queria ajudá-la. Então eu ajudava ela a cuidar dos meus irmãos menores, enquanto ela ia trabalhar, para garantir alguma coisa para a gente. Meu pai tinha um excelente emprego, numa empresa multinacional, mas o álcool não permitia que aquilo fosse algo que honrasse a família. Eu fui crescendo, fui acompanhando essa luta da minha mãe. Me lembro uma tarde em que meu papai ia receber aquele dia. Ela falou, vamos ao encontro dele, porque nesses dias ele demora mais para chegar. Ele passava para ver amigos no caminho. E ela queria comprar algumas coisas. E ela foi até um salão de baile, já começou a escurecer, já no final da tarde, e já estavam começando um baile naquele lugar, já era uma sexta-feira, e o papai estava dançando com uma moça muito bonita. Isso está no meu coração, aquela imagem. Eu olhei para a mamãe, percebi que começava a escorrer algumas lágrimas dos olhos. Eu falei, mamãe, por que a senhora está chorando? Ela começou a coçar os olhos, ela mentiu para mim. Mamãe mentiu para mim, ela falou, não filho, é que entrou um cisco no meu olho, estou só tirando. Aí aquele segurança viu a mamãe com os 3 filhos, ainda faltava 2, ele foi chamar o papai, ele veio bravo, mandou ela embora, e lá se foi. Eu fui crescendo e falei, eu tenho que ajudar. Nasceu mais um outro, depois nasceu a minha irmã caçula. Eu não tive uma infância normal. Eu amava demais o meu pai. Meu pai, quando ele estava lúcido, ele era o melhor pai do mundo para mim. Me lembro até hoje de 3 momentos da minha infância. São os únicos 3 que eu lembro mesmo, né? Foi quando ele me deu uma bicicleta, que tanto eu queria, um Forte Apache e uma outra coisa lá. Mas fora isso, foi muito difícil, muito distante. O álcool, ele é uma barreira quase intransponível, quase. Bom, logo eu consegui um emprego, eu atingi 14 anos, fui trabalhar num banco. Nesse banco, eu, por ser um jovem precoce, um adolescente, ainda, na verdade adolescente, acho que eu nem podia chamar, porque eu não vivia adolescência. Os meus amigos namoravam, meus amigos se encontravam para viagens e programas, eu não tinha essa condição. Eu trabalhava, eu estudava, e tempo tão pequeno que me restava, eu queria ajudar a administração lá de casa. E agora eu estava ajudando melhor a minha mãe com esse emprego. Eu estava feliz por isso. E não demorou muito, mais 2 anos eu fui promovido. Eu fui, acho que, o primeiro a ocupar um cargo de chefia com 16 anos, até tiveram que me emancipar, para que eu pudesse ser um procurador do banco, na área de cobrança, crédito e cobrança. Passei a ser um chefe da área. Eu me sentia muito feliz com aquilo, mas
eu quero confessar para você que eu carregava um profundo vazio no meu coração. Esse vazio, eu não fazia ligação naqueles dias, porque eu era muito jovem. Eu tinha dores terríveis. Então, nós tínhamos um convênio, tinha bons médicos, hospitais, eu fui fazer os exames, passava em consultas, cada médico mandava para outro médico, ninguém diagnosticava o que eu tinha. Mas você hoje já sabe, porque hoje é uma enfermidade muito conhecida, né? Eu vivia uma depressão. Será que eu preciso ser profeta para saber que entre nós aqui existe pessoas nessa manhã que tem um vazio no seu coração? Aquele vazio que nos faz às vezes nos sentir tão só, solidão. Eu precisava ser amado. Quem não precisa? Minha mãe me amava bastante, mas ela tinha 4 filhos para cuidar, eu era o mais velho. Eu acabava ficando com menos, porque menos tempo eu estava com ela. Então, os sintomas que eu tinha era febre sem nenhuma inflamação. Febres altas, dores no corpo inteiro. Só quem teve depressão sabe do que eu estou falando. E um monte de sintomas desagradabilíssimos. Falta de sono. Às vezes vontade de, quando você dorme, não levantar mais. Mas em suma, os dias iam passando, aquele vazio ia crescendo. Sabe que muitas vezes só a fronha do nosso travesseiro é testemunho das nossas lágrimas, não é? Eu fiquei tão feliz quando eu descobri no Salmo 56:8 que o Senhor conta nossas lágrimas. O Senhor, Ele escreveu ali, né? O Senhor é aquele que conta cada uma das nossas lágrimas e escreve no seu livro e põe no seu odre. Significa que Ele está dizendo: eu amo tanto você que eu conto cada lágrimazinha. Eu acho que de repente eu vou ser o campeão aqui. Ao longo desses dias você vai saber por quê. E quando eu vi que no céu não vai ter lágrimas, lá no Apocalipse 21:4, eu pensei comigo, mas acho que vai ter. Porque, será que não vai ter lágrimas de alegria, profusa alegria, quando nós estivermos diante de Deus, para a eternidade inteira? Mas de tristeza eu sei que não vai ter, né, Mark? Deus seja louvado por isso. E Débora, estou conhecendo daqui, né, Débora? Bom, amigos, aquilo só ia aumentando em mim. Mas eu confesso, eu era aplicado. Eu era muito responsável, ao ponto de ter o cargo. E tudo agora gerava em função do meu serviço. Até que, numa manhã de segunda-feira, que eu entrei completamente desiludido com o que eu ia fazer comigo, porque não tinha cura, a sensação que ninguém podia me curar. Ninguém sabia que eu tinha. Aí eu vejo uma nova funcionária. Ela tinha sido contratada para trabalhar no setor de abertura de contas. Chamava-se Márcia. Irmãos e amigos, a jovem mais linda que eu já vi na minha vida. E lá na nossa agência bancária, uma agência grande, era um grande banco lá de São Paulo, os vários rapazes que trabalhavam, eles começaram a falar dela, e começaram até a disputar quem iria conquistar aquela jovem tão bonita. Eu pensei comigo, sempre fui muito tímido. Falei, ao menos se tivesse uma chance para mim, eu tentaria também, mas eu descartei. Falou, é para eles. Ela era muito bonita. Eu sei que o meu setor era o último daquela agência. Ela era uma agência longa, profunda. E as pessoas, quando passavam para ir lá para a cozinha ou os toaletes, passavam em frente do meu departamento. E quando ela passava na frente, ela olhava para mim e me cumprimentava com um sorriso tão agradável que meu corpo gelava inteiro, sabe? E eu ficava esperando a outra hora que ela voltaria para o toalete, né? Ou para a cozinha. Eu queria só ter um pouquinho de coragem naqueles dias para poder dizer, olha,
Márcia, você é muito simpática, estou aqui para ser também seu colega de trabalho, mas eu não saía nada da minha boca. Bom, então agora, na terça-feira eu fui lá efusivamente, eu vou ver a Márcia. Para mim só vê-la já estava bom, porque ela tinha algo especial. Bom, na quinta-feira, no final do expediente, o nosso gerente administrativo, Adilson, me chamou e falou: Fernando, estou pensando em fazer um remanejamento na agência. Eu não sei se você concorda, mas eu tinha um assistente que chamava Fernando também. Estou pensando em transferir o Fernando para o setor de contabilidade, e se você concordar, estou pensando em colocar a Márcia como sua assistente direta. O que vocês acham? Eu me segurei assim para não dar um pulo, né? Eu falei: já vai ser amanhã? Não, segunda-feira. Aquela semana voou, irmãos. Agora, o final de semana não passava. Sábado e domingo não passa rápido? De repente já não é segunda de novo? Não passava. Eu me meti na frente do espelho, eu estava treinando uma forma de expressar para ela aquilo que eu disse para você, né? Para me apresentar e dizer que eu queria ser um colega dela, e que admirava a simpatia dela, a simplicidade. Então eu fiquei no quarto sábado e domingo, ficava só em casa, ia para o espelho e ficava tentando, eu não sabia o que fazer com as mãos, mas em suma, eu fui mais seguro para segunda-feira. Aí chegou a segunda-feira, eu cheguei mais cedo, a mesa do Fernando, meu assistente, ficava nessa distância mais ou menos. Eu aproximei, né? Eu cheguei primeiro, eu tirei as coisas dele, pus numa caixinha de papelão, ele ia saber na segunda, e encostei a mesa dela na minha. Não, porque eu ia ensinar ela todas as coisas. Não entendi porque vocês estão achando engraçado. Era mais fácil. Ela chegou, ela até estranhou a mudança que eu fiz ali no departamento, mas ela sentou do lado, e eu confesso que eu engasguei, né? Então, eu passei a manhã inteira falando sobre mercados, sobre resoluções do Banco Central, sobre instruções de carteira, de cartório, de protestos, resoluções 63, aquela 295, vocês que lembram dessas resoluções. E, de repente, chegou a hora do almoço, ela foi almoçar. Aí eu falei: puxa, eu não consegui falar nada, mas eu falo na volta do almoço. Ela chegou na volta do almoço e passei a tarde inteira falando, né, tentando cavar um momento, mas eu não saía. A timidez é algo terrível, né? Eu ainda me julgo muito tímido. Deus sabe. Acabou o dia, irmãos. Eu não consegui falar nada. Eu fiquei tão chateado, tão triste comigo, né? Ela deu uns 10 minutos a mais do horário, ela foi embora, despediu de mim. Mas eu sempre ficava até mais tarde. Eu emendava um pouquinho o horário do meu estudo com a saída do banco, porque era no mesmo bairro, lá no Brooklyn, lá em São Paulo. Mas eu falei: não, e aquele dia não estava tendo aula aqueles dias, eu também não tive ânimo para continuar o trabalho. Eu fechei minhas coisas e fui embora. São Paulo, como Curitiba, uma grande metrópole, né? Muita gente pegando ônibus, e pontos e mais pontos de ônibus. Eu fui lá para o meu ponto de ônibus, cabeça baixa, logo vi o meu ônibus, eu fiz o sinal, estava com 16 anos. E na hora que eu dei o sinal e entrei, a Márcia sai de um bolo de gente e entra no mesmo ônibus. Então estávamos indo para o mesmo lugar. Descobrimos, aí nós sentamos, aí agora era a minha chance. Mas eu consegui lembrar de algumas coisas particulares do trabalho que eu não tinha falado durante o dia, eu falei com ela. Até o ponto de ônibus que ela me lembrou, porque eu falei que morava no bairro tal, né, que o ponto que eu descia era aquele ponto. Então ela falou: não é o seu ponto de ônibus aqui? Eu tive que levantar e pedir para o motorista esperar, senão eu ia perder o ponto. Eu tinha que subir uma ladeira enorme, chamada Orestes Barbosa, lá em São Paulo. Uma ladeira pesada. E eu não tinha forças direito para subir, porque eu falei: eu sou um homem, eu sou um rato, né? Não consegui. Então estava muito mal comigo mesmo.
Mas eu cheguei em casa, me tranquei no quarto, falei, amanhã eu vou falar tudo. Amanhã eu falo. Aí chegou a terça-feira, o dia acabou, não consegui falar nada. O ônibus de novo, fomos juntos para nossos lares. Ela morava, descia 4 pontos depois do bairro que eu ficava. E de novo eu falando no ônibus sobre trabalhos, ela me lembra de novo do meu ponto, eu desço, só que dessa vez, irmãos, eu não ia subir aquela ladeira do mesmo jeito. Só que eu já tinha descido, o ônibus já tinha ido embora. Tinha um táxi parado atrás do ônibus, antes que ele saísse, eu fiz sinal para o táxi, ainda parado. O motorista fez assim para mim, né? O que era que eu queria? Eu entrei, eu falei, segue o táxi, segue o ônibus. Ele falou, assim que sair, eu vou seguir então, né? Eu falei, faz isso. Aí foi seguindo o ônibus. Eu falei, não, o senhor tem que parar, para de seguir, passa o ônibus. Eu comecei a pensar. Era o 4º ponto, já estava chegando. Eu contei 1, 2, 3, passa agora. No próximo ponto o senhor me deixa. Ele me deixou naquele ponto. Acho que menos de 1 minuto o ônibus chegou. Agora, eu estava na hora que eu desci do táxi, eu fui procurar um lugar para mim me posicionar naquela calçada. Eu não sabia que lugar ficar. E o que fazer com as mãos de novo, né? E o que eu ia falar ali? Mas ela desce do ônibus, estava com algumas coisas na mão, e na hora que ela terminou, ela chegou na calçada, eu vou voltar aqui, porque senão vocês não me enxergam embaixo. Ela veio olhando para os meus olhos, deu acho que 2 passos, e me deu o primeiro abraço e o primeiro beijo da minha vida, irmãos, sem eu falar nada. Olha, eu dei uma aula de como conquistar uma jovem bonita sem falar nada. A mais bonita do mundo, para mim naqueles dias. Eu me apaixonei por ela. Sabe, meu primeiro beijo, meu coração parece que ia sair para fora. Eu quero confessar para você uma coisa. Sempre que eu falo de Cristo, eu sinto meu coração saindo para fora. Você vai entender por que depois. Esse Jesus mudou a minha vida. Por isso que eu estou aqui. Para falar dele. Porque é gostosa essa sensação de ter um coração que não consegue ficar aqui dentro, por amor. Não é maravilhoso isso? Bom, eu me apaixonei por ela, me apaixonei por Jesus depois. Ia demorar ainda um tempo. Infelizmente ia demorar. Agora, com 16 anos, já queria me casar com ela. Era a mulher da minha vida, você entende? Olha para mim um pouquinho, por favor. Você que está em cima. Se você puder olhar para os meus olhos, se eu olhar para a câmera é melhor, né? Você que está assistindo também. Deus, Ele fez alguém para você. Alguns já sabem quem é. Alguns ainda não sabem. Eu quero fazer um apelo já para você. Fala com o Senhor. Que você quer essa pessoa que o Senhor fez para você. É uma pessoa que vai te amar como você é. A despeito dos seus defeitos de caráter, não importa, vai te amar. Vai estar com você sempre. E vai ajudar você a superar esses defeitos. E vai até ajudar você a ir para o céu. Então, está escrito lá em 30:18 de Isaías, bem-aventurado aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que espera no Senhor, amém? Espera, porque o príncipe da morte também tem alguém preparado para você. E não tem nada a ver com o plano de Deus. Pelo amor de Deus, espera no Senhor. Bom, nós compramos uma pequenina casa, 60 metros quadrados, imagina, tão pequenina, mas era minha e dela. Agora, comprei, eu não tinha ainda 18 anos completos, ela tinha 1 ano a mais, já o contrato primário saiu em nome dela, depois passou para os nossos, quando eu completei os 18, e agora eu tinha uma casa simples, não tínhamos recursos para comprar nada mais,
porque a gente queria um espaço para a gente. E aquela casinha e ela era tudo que eu tinha. Eu queria estar com ela. Quem ama quer estar junto. Quer estar junto para sempre. É o que eu queria, é o que eu mais queria. Porque aquelas dores desapareceram. Não tinha mais dores. As febres sumiram. E meu coração batia diferente. Agora eu aprendi a sonhar depois da adolescência. Eu não experimentei a adolescência. E a infância muito pouco. Mas agora existia alguém que estava mudando a minha vida. Nós nos casamos. Assim que compramos o imóvel, eu fiz os 18 anos. E sabe como é que foi? Como não tínhamos recursos para mais nada, lua de mel, nem pensar, a gente queria investir na gente, no nosso espaço. Então nós casamos de manhã. Peguei ela em casa. Aliás, ela que me pegou em casa. E fomos para o cartório, lá em São Paulo. E de repente o juiz de paz declarou que nós estávamos casados. Agora a Márcia era a Márcia Lux, era minha mulher. Agora era só minha. Eu estava muito orgulhoso de tê-la. E eu levei ela agora para a agência de trabalho, né, onde ela ia. Eu já tinha sido promovido de novo. Eu estava no setor da gerência, agora em outra agência. Era uma das grandes agências desse banco, lá na Vila Paulista. Então, ela ficou lá na agência dela e eu fui para a minha. A gente ia se encontrar só no final da noite, no final da tarde, quando eu ia pegá-la e a gente ia para a nossa casa, viver nossa primeira noite juntos. Assim foi. Mas pulando essa parte, que isso agora não é tão importante, passou 1 ano e meio, ela me disse que estava grávida. Eu vou confessar para você uma coisa aqui. Tem muitos jovens aqui, eu louvo a Deus por isso. Para o homem, ter um filho, em especial pela primeira vez, não é a mesma coisa que para a mulher. A mulher já é mãe, ela já está concebendo, já faz parte dela. O homem é muito visual, né? E tem que ver, e tem que tocar. Bom, eu amava tanto que eu não estava preparado. É um lado infantil que eu tinha e não sabia. Não estava preparado para dividi-la nem com o meu filho. Então aquilo para mim não soou como uma boa notícia. Eu fiquei imaginando, como é que eu vou... Agora não vai ter mais as atenções todas para mim. O chamado egoísmo, né, que a gente tenta enrustir lá no coração. Mas foi 9 meses difíceis para mim. A barriga ia crescendo e tal. E de repente ele nasce. Eu fui vê-la primeiro depois que nasceu. Eu não assisti o parto, porque eu não tinha estômago para assistir. Eu não estava bem comigo. Eu fui vê-la primeiro. E ela perguntou se eu já tinha visto ele. Eu falei que não, que eu queria vê-la primeiro. Então ela me falou umas 3, 4 vezes, vai ver ele, depois você volta aqui. Ela queria que eu fosse ver meu filho. Ela falou até na última vez, já quase com um tom assim de ordem, né? E aprendi uma coisa, né? Que marido inteligente obedece a mulher, né? Então eu fui ver a criança, meu bebê. Aí tem aquele aquário, você sabe como é que é. Eu fiquei olhando no aquário. A enfermeira ia mostrando os bebês lá para os pais, iam, entravam, pegavam, e vinha uma outra mão de pais, e ela falava, o senhor vai ver o seu filho? Eu falei, não, estou vendo já. Eu estava vendo de longe primeiro. Eu estava medindo ele. De longe, quando eu olhei bem, né? Ele nasceu com o cabelo meio dourado e tal. Eu pensei comigo, mas ele é tão lindo, assim como o seu também é lindo, né? Que eu não tenho nenhuma chance mais agora. Como é que eu vou disputar com ele? Bom, a enfermeira me deu um ultimato, né? Olha, eu vou ter que tirar agora as crianças daqui, se o senhor não vê agora, só depois.
Aí eu lembrei que eu ia levar bronca se eu não visse, né? Aí eu entrei. Ele estava começando a chorar, porque era a hora de tomar o leite dele. E estava articulando com as mãozinhas. Aquela mãozinha pequenininha, né? Irmãos do céu. Eu fui tentar tocar alguma parte dele, de uma forma bem, ainda involuntária. Mas sabe o que ele fez? Ele pegou meu dedinho, com aquela mãozinha pequena, e apertou. Eu mal sabia que naquele toque eu estaria me fazendo um prisioneiro perpétuo dele, para toda a vida. Ali eu senti o meu filho. Ali ele segurou o pai dele. Que sensação, irmãos. Ali eu comecei a chorar, né? A enfermeira veio me acudir. O senhor não está bem, né? O senhor está muito emocionado. Eu estava muito emocionado. Era meu filho. Ali que eu entendi, ali que eu assumi a paternidade. Aí eu peguei ele, no qual eu levei bronca, porque eu peguei sem ordem, peguei de um jeito que eu não sabia pegar. A enfermeira veio, deu uma puxada de orelha e me ensinou a pegar direito. E eu beijava o meu filho. Falou, pai, não pode beijar muito não. Eu falei, é meu, né? Pensei, como é meu. Aí quando eu voltei para falar para minha esposa, aí ela ficou toda feliz da vida, né? Porque eu não conseguia falar sem as lágrimas escorrerem. Agora eu estava apaixonado pelo meu filho. Eu fico imaginando, irmãos, o nosso pai lá do céu, quando você nasceu, acho que ele olhou para você com todo orgulho, dizendo, é meu filho, e já te amou. Não, ele te amou. Irmãos, você sabia? Tem versos na Bíblia que são fantásticos, né? Tipo, Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Quem crê, diga amém. Que Deus Todo-Poderoso. Bom, sabe o que eu fiz? Eu já tinha saído do banco. Eu tinha já montado o meu primeiro escritório. Um escritório de consultoria, de investimentos, de gestão de recursos. Estava indo bem para começar. Muitos clientes importantes, que decidiram me acompanhar no escritório, ali na Doc Lobo com a Alameda Santos, pertinho da Paulista. Então o escritório era bem bacana, mas agora meu filho, nós tínhamos duas moças que cuidariam dele, uma senhora e uma moça. Mas eu falei, não, mas minha esposa estava completando o seu ano letivo, a sua graduação, e prestava um estágio de manhã. E ele ficaria só com as duas cuidadoras. Eu falei, não, eu vou ficar de manhã. Eu transferi meu escritório para casa de manhã. Então, de manhã, eu operava em casa. Tinha alguns telefones e um sistema que eu montei, e eu ficava com ele o tempo que minha esposa não estava. Agora, ele ia crescendo rápido. Irmãos, olha para mim um pouquinho, por favor. Nossos filhos crescem rápido demais. E se nós não nos apercebermos disso, você vai perder talvez as chances mais ímpares da tua vida. Eles só são nos dados como um presente de Deus, para ajudar o nosso crescimento efetivo. Bom, ele ia crescendo, e ele ficava do meu lado. Eu estava trabalhando, estava debaixo da mesa, debaixo da cadeira. Eu percebi, de vez em quando, eu falava com o cliente, enquanto eu aguardava, e ele sentava do meu ladinho, até comprei uma cadeira diretor, parecida com a minha, ele ficava do lado. Eu cruzava a perna para a esquerda, ele cruzava para a esquerda. Eu cruzava para a direita, ele cruzava para a direita. Eu punha a mão no rosto, ele punha também. Irmão, sabe o que significa isso? Que as palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. Você entendeu? Bom, nas terças e quintas-feiras, a minha esposa vinha mais cedo. O amor da minha vida.
e pegava o outro amor da minha vida. É gostoso quando você tem um monte de amor, não é? Será que você teria coragem de duvidar? Será que eu estou aqui porque Deus colocou no meu coração um amor por você? Aliás, eu deixei a minha família para estar aqui esses dias. Eu não vou vê-los por 10 dias. Dá para você pelo menos considerar, e se caso realmente ele tiver algum amor por mim? Sabe que as pessoas não se importam quanto você sabem, até saberem o quanto você se importa, não é? Bom, terças e quintas a natação. E o meu bebê, Fernando também é o nome dele, ele já era o campeão lá dessa escola, chamava Chua. Bebê de 1 ano e 9 meses, já tinha medalha. Que legal. Irmãos, cada ovelha preciosa que conhece o caminho, a verdade e a vida através da tua vida, é uma medalha de Deus para você. Amém? Não é lindo isso? E Deus está cheio de medalhas para a gente, irmãos. Quantas você quiser, você escolhe. Tomara que você queira essas medalhas. Bom, na quinta-feira, e a Márcia sempre insistindo, Fernando, você tem que ir lá ver, vai assistir. Como ele atravessava a piscina de cabeça por debaixo d'água, já tinha um controle de fôlego fantástico, mas eu não conseguia me deslocar nas manhãs para ver, porque nas manhãs o mercado financeiro fervia naqueles dias, e eu precisava estar operando. Eu tinha que fazer as operações, então na terça e na quinta eu não conseguia assistir essas exibições das crianças ali do meu bebê, do Fernando. E nessa quinta-feira, dia 28 de novembro, a minha esposa se atrasou. E ela sabia que não podia atrasar, porque ao chegar, a gente almoçava juntos, eu rolava um pouquinho com ele num carpete lá, que era o espaço dele, e depois eu punha meu terno e gravata e ia embora. Ia lá para o escritório, à tarde eu ia visitar clientes e fechar negócios da manhã. Era a nossa rotina. Ela não podia se atrasar porque estava tudo certinho, uma agenda bem espremida, mas ela se atrasou. Deu meia hora, ela não tinha chegado. Deu 1 hora, eu falei, o que aconteceu com a minha mulher? Eu pensei, acho que ela deve ter parado em algum shopping. Bom, aí deu 1h e 18 minutos. Estava vendo no reloginho. Aí me ligou, eu atendi o telefone, eu falei, deve ser ela. Na hora que eu peguei, era uma voz estranha, dizendo que se eu era o esposo da dona Márcia Lux. Eu falei, sim. E cadê minha esposa? Houve um acidente, me disse aquela voz. Eu falei, como que está minha esposa? A voz insistia, dizia, nós não podemos dizer nada por telefone, o senhor tem que vir para cá. E já ele queria desligar, mas eu falei, pelo amor de Deus. E o meu filho estava com ela. A voz falou, tem uma criança, mas nós também não podemos falar, o senhor tem que vir aqui. Dá para você imaginar? Não sei se já aconteceu com alguns de vocês, quando as entranhas se movem aqui dentro. Ela tinha deixado uma camisa passada para mim, uma camisa social. Apesar de a gente ter as assistentes, ela gostava dela cuidar das minhas coisas, daquele jeito que só ela sabia fazer. Eu peguei aquela camisa, eu não conseguia colocar, não entrava, você me entende? Não conseguia enfiar o braço na manga, porque eu não sabia como é que ela estava. Era a mulher da minha vida, era o filho da minha vida. Pior foi abotoar aquela camisa. Eu saí rápido. O carro bem possante que eu tinha, eu saí cantando o pneu. Eu andei 1 quilômetro. 1 quilômetro. Uma avenida movimentada de São Paulo. Eu fiz algo que eu nunca fiz na minha vida. Eu nunca gostei de olhar para acidente.
Eu não sabia o que tinha acontecido, só falaram que era para mim ir para o hospital. Não sabia se foi acidente, se foi lá na natação. Mas esse 1 quilômetro, algo, parece que aquela força da atração. Eu parei o carro na pista da esquerda, numa avenida movimentada, que estava lenta por causa do acidente. Abri a porta, motor ligado e saí, atravessei o outro lado, na outra mão, daquela avenida larga, movimentada na hora do almoço em São Paulo, quando todo mundo sai dos prédios e vai almoçar e assim. E quando eu cheguei, era um carro detonado, só tinha escombros. Eu repito, nunca parei para fazer isso na minha vida. Se eu vejo um acidente desse lado, eu vou olhar para o outro. Não gosto de olhar para sangue. Mas eu fui chegando e tinha tanta gente, eu fui furando o cerco. E quando eu cheguei bem perto daquele monte de escombros, estava tudo quebrado, os vidros, e eu olhei assim de perto, e enfiei um pouco a cabeça, e lá tinha uma bola laranja e branca, igual a que eu tinha dado para o meu filho de piscina. Então eu enfiei a mão assim, achando um jeito de encostar naqueles cacos de vidro, e na hora que eu peguei a bola, tinha sangue, começou a pingar, era uma coisa recente. Eu larguei aquela bola, e a minha mão, a ponta dos dedos sujou-se do sangue que estava embaixo. A minha camisa era branca, e eu passei a mão, vi sangue aqui, e na hora que eu estava recuando, parece que era uma câmera lenta, slow motion, eu vi um peixe verde e azul, parecidíssimo com o do meu filho. Aí me deu uma vertigem, quando eu vi todo aquele sangue, e eu dei um passo para trás para sair. Eu queria sair de lá, eu não aguentava mais ficar ali, eu não estava conseguindo respirar. E quando eu olho para o chão, eu tropeço em alguma coisa, era um sapato lilás, muito parecido com o da minha esposa. E o sapato vira quando eu piso, e tinha sangue dentro, e o chão estava uma poça de sangue. Eu estava em cima dessa poça de sangue. Eu queria dizer para você que eu me encontrei com Deus pela primeira vez na minha vida. Eu deixei Ele tocar em mim. Foi nessa poça de sangue, das pessoas que eu mais amei na minha vida. Eu estava prestes a cair. Minha pressão acho que foi lá para baixo. Senti forte vertigem e falta de ar. Alguém me segurou por trás. E eu só me lembro, tanta gente falando um monte de coisas em torno de mim, mas aquela voz falava, respira fundo. Falava com uma certa delicadeza, respira fundo, eu te ajudo. Me pegava meio de lado. Eu te ajudo. Olha, meus amigos e irmãos, eu não conseguia sair daquela poça. Parece que algo me magnetizava ali. Então, essa pessoa que me segurava, tentava me manter em pé, porque eu estava quase que semi-desfalecido, ele ia me puxando. Então, eu estava sendo arrastado. Então, eu me lembro, no meio daquele olhar turvo, eu me lembro dos meus pés sendo arrastados, e um rastro de sangue, que ia ficando até onde deu para ficar. Ele me levou até meu carro, que estava com a porta aberta. Na hora que eu entrei, a porta foi fechada, eu comecei a respirar fundo, e olhei para trás para agradecer a pessoa, lá para fora, mas eu não vi mais a pessoa. Eu não sei quem foi, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus usou aqueles braços para me segurar em pé. Sabe que Deus
ele, de uma forma estranha para a gente entender, ele escolhe os fracos desse mundo. Você já parou para pensar que todos os gigantes de Deus foram fracos? Acho que no auge da minha maior fraqueza como ser humano, foi ali que Deus pôde me tocar. Foi quando Ele tocou em Abraão, quando achou que precisou mentir para Faraó com relação a Sarai, né? Quando Ele tocou em Jacó, quando fugia de Esaú, lá naquele vale, onde teve aquela vale de Jaboque, né? Quando tocou em Davi, no auge da sua fraqueza, Salomão, e etc. Os gigantes de Deus foram fracos. Bom, na hora que eu estava dentro daquele carro, eu me lembrei que ela não estava mais ali. Não estava mais. Aí eu acelerei firme, na hora que o ar voltou, e eu fui gritando: Deus, pelo amor de Deus, minha esposa, Senhor, meu bebê. Cheguei lá no pronto-socorro, onde me mandaram ir. Olha, eu até hoje também não sei. Havia alguém com um avental branco, em pé na porta daquele pronto-socorro. Na hora que eu desci, ele me abraçou e foi falando comigo no corredor, como se já me conhecesse. Sabe que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus tem preparado um staff, né? um corpo de assistência. E falou: olha, nós sentimos muito, muito mesmo. A sua esposa não pôde sobreviver. Ela chegou muito machucada aqui. Mas antes, irmãos, eu não podia começar a sentir a perda da minha esposa. Antes que eu sentisse a perda e tornasse a cair, a minha vida não tinha sentido sem ela. Ele falou: olha, seu filho está morrendo. Então você tem que sair daqui urgente com ele. Enquanto você não vinha, ligamos para um monte de hospitais, ninguém tem vaga. Era um hospital, um pronto-socorro de periferia lá em São Paulo. Primeiro lugar que mais próximo levaram ele. Ninguém tem vaga, exceto há uma única vaga na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, lá no Morumbi, que é um hospital particular, um hospital que naqueles dias não tinha convênios. Eu falei: então, vamos para lá. Sabe que há momentos na vida da gente que a gente pode estar morrendo, e muitas vezes a gente pode estar morrendo e não sabe que está morrendo. Não sabemos. Assim como o morto não sabe que está morto. Deus tem que fazer alguma coisa. Naquele estado que a gente está e no local que nós nos colocamos, nós nos situamos nesse mundo, a gente vai morrer. Lá não tinha condição de mantê-lo vivo por mais 1 hora, segundo a informação. E nós estamos a horas de um encontro eterno com Deus. Então Deus, Ele tem que fazer alguma coisa. O príncipe das trevas, irmãos, ele não está tão preocupado em tirar alguns da igreja. Não! Pense seriamente nisso. O trabalho dele, o árduo trabalho desse príncipe do abismo, é te tirar da presença de Jesus. Muitas pessoas nasceram na igreja, foram criadas na igreja, casaram na igreja, criaram os filhos na igreja, morreram na igreja, foram velados na igreja e vão acordar do lado do diabo, que é a segunda ressurreição. Porque estar na igreja não significa estar na presença de Deus. Então Deus tem que fazer alguma coisa. Deus precisa
agenciar lá no céu, com a sua mente, que é a mente mais sábia de todo o universo, o que fazer para que nós rompamos com esse lastro da morte, tão fatal, que tão de perto permeia a nossa vida. Depois que eu falei que podia ir para o hospital, Albert Einstein, ele foi acho que 1 minuto e meio, aí eu pude ver meu bebê. Ele estava com mal convulsivo, ele teve um trauma craniano importante. Eu toquei nele, eu cheguei perto dele e falei: amor da minha vida, você não vai morrer, amor, você não vai morrer, Deus está falando isso para você, você não vai morrer. Para você não morrer, irmãos, eu tenho uma dificuldade enorme em tentar entender a mente de Deus. Você que está me assistindo, você que está em cima, eu não consigo entender, por mais que eu me esforce. Deus tem um universo inteiro para administrar, e ainda assim Ele não tira você da mente dEle. Ele te ama tanto que Ele não suportou ficar no céu sem você. Ele desceu para que você um dia pudesse subir. E quando eu tocava no meu filho, ele não podia me ouvir. A convulsão não permitia, ele estava sem sentido. E muitas vezes nós estamos sem sentido, nós não estamos mais sentindo Deus, porque nós estamos convulsionando o mundo. Ele não podia me ouvir, eu entrei na ambulância, eu estava tentando falar com ele, eu beijei meu filho, ele não sentiu o meu beijo, porque ele não parava aquele tremor da convulsão. Ele estava em estado de choque, ele não podia sentir o pai dele. Você sente Deus? Se você sente Deus, irmãos, você precisa se esforçar mais, porque a palavra de Deus é tão clara: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, muitos tentarão e não poderão, porque não vão insistir, não vão perseverar. Eu fiquei com ele, acho que 30 segundos, aí chegou o médico e falou: ô pai, você tem que sair daí, essa ambulância é pequena, senão eu não posso ir. Ele me pegou na mão, ele subiu e eu desci, e de repente, em 1 segundo, fechou a porta, meu filho estava lá dentro. Aquele motorista da ambulância, ele fez uma volta a mais, ele ficou de frente para mim, porque eu estava completamente desnorteado. Ele deu uma volta a mais, dentro do estacionamento, eu falar: ô pai, segue a gente. Ele viu que eu cheguei de carro, segue a gente, porque não cabia. Aí me caiu a ficha, pronto, eu vou seguir. Eu comecei a seguir meu filho. A gente ia atravessar ainda alguns bairros, com um trânsito bem puxado lá em São Paulo, para até chegar no hospital, e a informação é que talvez não suportasse 1 hora. Ele estava tendo várias paradas cardíacas, em função do estado convulsivo, do trauma que ele teve. Tanto é que o médico foi designado para estar com ele. Então, sabe o que eu fiz, irmãos? Você acredita que um adulto, num carro possante, eu passava em cima de canteiro, em cima, por faróis vermelhos, tudo que eu tinha estava lá, naquela ambulância, eu não podia perder de vista por nada. Sabe que tudo que você tem, você só vai saber que Deus é tudo que você precisa quando Ele for a única coisa que sobrar para você. Alguns vão chegar nesse ponto da vida espiritual para poder dizer: é Deus, é Deus. Bom, eu punha a minha cabeça para fora, o braço para fora, o vidro abaixado, lógico, e berrava para o meu filho: amor da minha vida, não morra, não morra. Eu escuto um Deus falando ao coração da gente aqui: não morre. Alguns ouvem a voz de Deus rouca, porque está muito tempo chamando, pedindo. Ele não quer que você experimente essa experiência tão trágica da morte. Eu estou falando de morte espiritual, é dessa morte que eu estou falando. Olha,
Levou perto de 50 minutos até chegar naquele hospital. Eu estava quase sem voz. Agora à tarde, às 16h30, nós vamos ter um encontro com Deus aqui. Essa revista que você recebeu hoje, Unidos em Oração. Sabe que Deus normalmente, Ele nos leva a uma vida de oração. Você sabe disso. Mas tem momentos na vida que Ele nos empurra a ela. Eu acho que é o que vai acontecer aqui. À tarde, quando eu começo a pensar no que eu vou falar à tarde, eu quero confessar que me dá um temor e tremor. Lembra Moisés lá no Sinai? 12:21 de Hebreus. Ele tremia e temia. Eu tremo e temo, eu te explico. Eu tenho problemas em encontrar palavras humanas para descrever um poder de Deus que eu aprendi com pessoas de oração ao longo da minha vida. São um pouco mais de 10 anos que eu me converti. Mais de 40 anos nesse mundão. Experimentei de tudo que o mundão pode oferecer. Tudo. Agora, ao conhecer esse Deus de frente, as experiências que eu tenho tido com Ele, é que eu venho compartilhar aqui, que tem mudado a minha vida da água para o vinho. Eu faço um apelo em nome de Jesus. Sabe que o inimigo das almas sabe o que vai acontecer à tarde aqui. Você aí de cima, por favor, olha para mim. E você também aí na tela. Você que está em outro país de repente. À tarde, o tema está escrito lá, chama-se alta performance espiritual. Eu vou falar de um poder que vocês talvez não experimentaram ainda. Alguns talvez já o experimentaram. Mas eu aprendi nesses anos, ao preço de muita luta, muito suor, muitas lágrimas, como oferecer a condição de alguém transformar e mudar o seu destino. Nós vamos falar de mudar destinos. Mudar destinos. Com experiências extraordinárias. Então, esse príncipe do abismo vai fazer de tudo para você ser desestimulado de estar tarde aqui. Mas o meu apelo é em nome de Cristo, venha tarde. Porque o que você vai ouvir aqui, você não vai ouvir em outro lugar. E é capaz que nós nunca mais tenhamos essa chance de estarmos juntos, tão perto, para trocarmos experiências. Venha preparado. Traz essa revista. Que eu vou te apresentar nada mais, nada menos que o melhor do sonho. Eu descobri que não é você sonhar quando você está dormindo. Quantos aqui já não tiveram um sonho bem gostoso, bem bonito, e de repente acorda? Eu descobri que o melhor do sonho é quando você desperta dele e sabe que você pode torná-lo realidade, se Cristo estiver à tua frente. Amém? E eu já estou terminando, eu quero apelar para que amanhã vai ser às 19h30, também vou estar aqui com você, se Deus assim permitir. Eu faço um apelo aos jovens dessa igreja, que só os jovens amanhã, de 0 a 100, estejam presentes aqui. Porque eu quero falar sobre uma enquete feita na América. Foram entrevistados um grande número, se eu não me engano, 15 mil jovens da nossa igreja. Quais as expectativas dele da igreja? E 95
99,4% foi sucesso. Buscam o sucesso, é o tema de amanhã. Sucesso. Eu quero dizer para você, olha nos meus olhos, por favor, que eu estou concluindo. Sucesso, eu sou um expert em sucesso. Eu vou falar amanhã das minhas experiências com sucesso. Então, se você almeja ser um bem-sucedido, eu tenho certeza que vai ser de alta valia para você ouvir amanhã, em toque de consultoria. Mas só que eu vou te revelar tudo. Como você ter o seu sucesso, porque Deus, o fracasso nunca fez parte dos planos de Deus. O fracasso é uma decisão que as pessoas tomam equivocadamente. Não faz parte dos planos de Deus. Agora, meu convite está lançado. Por favor, segunda-feira, se você tiver que faltar algum dia, não falte também na segunda. Porque na segunda eu quero compartilhar com você uma experiência. Eu passei, irmãos, 40 anos da minha vida crendo que não existia diabo nenhum. 40 anos. Agora, até que eu encontrei. Segunda-feira vai ser muito importante. Eu vou falar sobre o ocultismo. Eu vou falar todas as experiências que Deus permitiu que eu passasse, para mim estar aqui hoje, para mim ter me encontrado com Deus. E falaremos também, Deus me deu a honra de poder viajar por esse mundão, já te falei. Eu fui tentar estudar medicina, não para ser médico, nunca tive essa pretensão, mas o que eu queria era aprender algumas coisas que seriam importantes para mim. Então, eu vou falar para você sobre depressão na segunda-feira, de uma forma que eu acredito ser extraordinária. Palavras de quem teve a depressão, uma profunda depressão, uma terrível depressão. Eu queria ter poder, me permita subir de novo aqui, eu queria ter poder para poder tirar meu coração aqui do peito, e mostrar para você que alguém já conhece, ou já viu um coração que nunca foi ferido? Eu queria ter o poder para te mostrar o meu coração nessa manhã. Não tem mais nenhuma ferida, porque Jesus curou todas, amém? Amém mesmo? Se Ele curou as minhas, Ele não faz acepção de pessoas. Diz 2,11 do livro de Romanos, 2,9 de Tiago. Então Ele pode curar a sua. Você que está aqui hoje, você, meu irmão, da nossa fé, que deixou os caminhos de Deus e aceitou um convite hoje para estar aqui, você é meu convidado especial, por favor. Deus me permitiu estar aqui pela tua vida de repente, e você que recebeu esse convite, uma carta convite muito bonita, muito bem elaborada, com muita oração, a gente aqui está interessada em que você se dê bem com Deus, e assim vai ser tudo formidável na sua vida. Venha aqui, hoje à tarde, faça seu plano para estar amanhã aqui, não perca a segunda por nada. Se você tiver aula à noite, se você estuda à noite, nessa semana, com a autoridade de quem se encontrou com Deus numa poça de sangue, eu quero dizer que a sala de aula essa semana vai ser aqui nessa igreja. Deus quer falar com você aqui. Lá na sala de aula você pode recuperar depois. Tá? Você vai recuperar depois. Aqui você talvez não recupere mais. Uma coisa é você ouvir uma gravação, outra coisa é a gente estar junto aqui, olho no olho, coração batendo juntos. Então em nome de Jesus, a sala de aula essa semana é aqui. Amém? Eu quero cantar com você o hino 502. Convido você a ficar em pé, depois eu quero orar por você. Eu quero fazer a oração dessa manhã, porque a profecia diz que a bênção está no fim. E para isso eu quero pedir, já que os meus irmãos, líderes dessa igreja, já venham me ajudar aqui à frente, porque nós vamos fazer uma oração de imposição de mãos, pela tua vida, pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus projetos, pelos teus filhos, pela tua salvação. Então se
Se os líderes puderem vir aqui à frente já me ajudar. E o 502 vai ser projetado. Vamos cantar de todo o coração. Eu quero fazer até um apelo aí antes que comece. Não é para cantar de boca. Não, de boca não. Se for de boca, eu prefiro que você não cante, só escute. Mas se for de coração, cante. Se você já conhece o hino, feche os olhos. Se algum outro líder puder vir aqui, nós vamos fazer uma oração muito especial com você. E também os aventureiros de novo, se puderem vir, bem para frente. Vamos cantar juntos? Olha, Jesus pouco antes de subir ao céu, minutos antes, Ele estendeu as mãos sobre os discípulos e os abençoou. Está relatado em 24:50 de Mateus. Lucas, aliás. Lá no deserto, naquele santuário, Moisés mandou a ordem de Deus que Arão levantasse as mãos como sumo sacerdote e abençoasse toda a nação de Israel. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2,8, disse que os homens devem levantar as mãos sem ira, sem contenda, para elevar preces por todos os homens. 2,1 também de 1 Timóteo, 2,1 e 2,8. Então estes homens de Deus foram escolhidos a dedo por Deus, assim como você foi escolhido a dedo por uma missão. Há uma missão para você. Ainda olhando nos olhos, olha, enquanto você não descobrir qual é a tua missão, qual é o plano de Deus para a tua vida, você nunca será uma pessoa realizada. Mas quando você descobrir, que para mim custou duras penas, quando você descobrir a sua missão, então a alegria, a felicidade, a paz, a prosperidade, o amor e todas as boas coisas vão te encontrar. E essa semana vai ser uma proposta bacana para a gente. Nós vamos orar agora. Eu vou te dar 5 segundos de novo. Esses 5 segundos eu quero fazer um apelo para você. Eu estou aqui em nome de Jesus, irmãos. Eu sou comandado aqui pelo Espírito de Deus. 5 segundos para você confessar a Deus alguma coisa no seu coração. Confessa. Algo que está te perturbando, sabe? Alguma coisa que você quer se livrar. Algo que está atrapalhando a tua vida. Está te empurrando para baixo. Confessa. 5 segundos, eu vou orar por você junto com esses homens de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Você que está assistindo também.
Pai, meu Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, Adonai, Elohim, bendito e exaltado seja só o teu nome. Toda honra e magnificência eternamente sejam tuas, Pai. A tua igreja está orando. A tua igreja está confessando alguma coisa, pedindo algum auxílio. Que bom que o Senhor ouve cada coração, todos ao mesmo tempo, como se fosse um só. Nós queremos abençoar o teu povo, Senhor, mas nós não temos esse poder se não for o de Jesus. Então, por favor, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, intercessor absoluto, que está ouvindo essa prece agora, essa prece particular. Nós cantamos um hino que para mim é um dos mais lindos do nosso inário. Querer ser um vaso novo, para quebrar nossa vida. Será que de verdade, Pai, o que nós cantamos, nós queremos que aconteça com a gente? Será que temos a consciência que essa é a oração mais difícil de ser pronunciada? Porque pode ser, Pai, para que eu seja um vaso novo, o Senhor tem que permitir que eu seja humilhado, rebaixado, ultrajado, desvalorizado, para que eu venha entender o valor de Deus na minha vida. Senhor, agora com os olhos fechados, estamos orando aqui, não só por essa igreja, mas por todos que nos assistem. Eu quero, em nome de Jesus, rogar que essa igreja levante as mãos para o Senhor, aquele que está confirmando: eu quero ainda assim ser um vaso novo. Como ninguém está vendo, Pai, só o Senhor, olha essas mãos levantadas, Pai, são as mãos mais sinceras do mundo, estão confirmando em oração. Senhor, segura essa mão levantada, Pai, que de verdade quer ser um vaso que venha exalar uma nova fragrância, a fragrância do lírio do vale e da rosa de Saron. Toca nessa mão, transmite poder para esta mão, Pai, para esse corpo, para esse coração, um poder para nós vencermos os ídolos do nosso coração, um poder, Senhor, para nossa vida se transformar num testemunho vivo que Jesus vive e reina eternamente, um poder para nós sermos mais mansos, Senhor, um poder para nos transformarmos em homens e mulheres humildes de verdade, como foi no Senhor Jesus. Esse poder, Pai, para que minha vida pregue esse evangelho do reino e pessoas sejam tocadas por ela. Esse é o maior poder que os céus podem derramar agora sobre nós, e as nossas mãos estão como uma antena captando esse poder. Derrama sobre essa igreja. Esses líderes do Senhor ungem com as suas mãos também levantadas, ungindo a tua igreja, Senhor. Estamos abençoando a tua igreja. Abençoa essa igreja. Abençoa os que estão assistindo pela internet. Porque tem irmãos lá do outro lado, Pai, do mundo, quem sabe, estão precisando de um milagre. E eu tenho certeza que eles vão descobrir aqui como alcançar esse milagre e muito mais ainda. Conduza essa igreja. Conduza meus irmãozinhos e meus amigos que nos visitaram hoje, Pai, meus irmãos também, em nome de Jesus.